Desde que a homossexualidade deixou de ser considerada doença pela Organização Mundial de Saúde em 1990, surgiu também uma nova data, o Dia Internacional contra a Homofobia. No Brasil, a violência e a discriminação contra lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis é uma realidade. Por isso, nesse dia 17 de maio, vamos falar sobre direitos humanos, liberdade de ser e se expressar da população LGBT. Essa é a pauta do Viva Voz de hoje, está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Junto comigo, pela primeira vez deste lado, o acadêmico de jornalismo, Cacá Oliveira. Boa tarde, Lisa. Boa tarde aos amigos acompanhando o Viva Voz na rádio e também na TV Univale. Siga a gente nas redes sociais, Twitter e Instagram, @Viva Voz Univale, e também no Facebook a nossa fanpage. Curte lá, facebook.com/Viva Voz Univale. E no programa de hoje nós vamos receber o Fernando Lisboa, líder do movimento LGBT em Balneário Camboriú. Ele também é ex-árbitro de futebol da Federação Paulista. Obrigada pela presença, Fernando. Bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes e aos telespectadores. Pois é. É um motivo de honra, né? Muito obrigado. É um motivo de honra estar aqui, é um motivo de prazer e satisfação, inclusive na estreia do nosso amigo Cacá, pessoa que eu estimo muito, sabe disso, né, Cacá? Tem um carinho muito grande por você. E estar neste momento, né, neste dia, falando sobre o combate à homofobia, que é muito importante para a nossa sociedade. Bacana. Bom, 17 de maio é o Dia Internacional contra a Homofobia. Qual é a importância dessa data para o movimento LGBT, Fernando? Veja, não é apenas uma data, né? É apenas um marco onde nós, né, do movimento LGBT, damos um grito à sociedade, mostramos à sociedade o quão é difícil você ter uma orientação sexual. É importante que se fale, é importante que se mostre para uma sociedade que o fato de você ter uma sexualidade definida como homossexual, ela não é tão nem melhor e nem pior do que uma relação heteroafetiva, né? Um homossexual, ele é tão somente uma pessoa comum que tem intrínseco a sua pessoa, a sua orientação sexual. Fernando, como está organizado o movimento LGBT em Balneário Camboriú? O movimento hoje se pauta muito para que a gente trabalhe, apesar de que nós sabemos que a sociedade ainda é uma sociedade conservadora, ainda é uma sociedade que se baseia muito por princípios religiosos, onde nós colocamos a versão, por assim dizer, a posição do movimento LGBT como cidadão. Esta é a nossa bandeira. Ninguém aqui quer que haja aceitação ou que seja aprovação, muito pelo contrário. O que se pede é o respeito ao cidadão enquanto cidadão brasileiro, enquanto contribuinte. É pelo direito que lutamos e não por aceitação, porque a gente também não aceita um monte de coisa e ninguém é obrigado a aceitar nada. As pessoas, sim, são obrigadas, por viverem em sociedade, a aceitar o direito. Perfeito. Agora, Fernando, como é que é o movimento em Balneário Camboriú? Muita gente participa, como é que vocês estão trabalhando lá? Veja, existe a Associação das Transsexuais de Balneário Camboriú, e é bom que se diga, e é bom que se fale, porque apesar de ser um assunto um tanto quanto delicado de se lidar, porque quando se fala em transexual, quando se fala em homossexual, quando se fala, enfim, numa orientação sexual diferente, lésbicas, travestis e tudo mais, a sociedade sempre criminaliza, a sociedade sempre marginaliza, achando que é sempre voltado para o lado da prostituição, do lado da droga. E eu costumo sempre dizer assim, veja, a prostituição, as drogas, ela está no seio da sociedade, né? Ela não escolhe se é hétero ou se é homo, né? Fica parecendo sempre que quem faz programa é só transexual, só travestis, né? Quando, na verdade, nós sabemos, inclusive, que para um travesti, um transexual, que o termo correto é este, né? Uhum. Porque travesti é quem se traveste de alguma coisa, não é isso? Então, para um transexual fazer um programa, é porque tem um cliente. Né? Então nós não podemos ser hipócritas de dizer que se há uma demanda, evidentemente que eu não estou aqui para defender, não estou dizendo nem que está certo nem que está errado. Só estou dizendo que muitas vezes o cliente que vai buscar esse serviço não é efetivamente homossexual. Ele é heterossexual, o perfil dele, normalmente casado, com um pai de família, mas que procura uma aventura. Assim como ele busca também, de repente, com a questão da prostituição do lado feminino. Mas, apenas para dizer, o movimento trata-se de cuidar de pessoas e não de comportamento social. E como você chegou à liderança do movimento LGBT de Balneário Camboriú? Veja, Cacá, eu já milito há muito tempo e na área do movimento LGBT, buscando inclusive trazer a parada para Balneário Camboriú, onde nós tivemos uma dificuldade muito grande por parte da prefeitura, se não talvez pela pessoa do prefeito, mas também
pela condição, digamos assim, conservadora da sociedade balneário-camboriense, e que tivemos muitas dificuldades, sim, onde não nos foi liberado a via pública para poder fazer uma parada gay decente em Balneário Camboriú, né? Mas, porém, todavia, para que seja feito marcha para isso ou marcha para aquilo, acabou se liberando. O que eu acho que é válido. Que se marche para quem você quiser, com sentido se você quiser marchar para Jesus, se tu quiser marchar para marcha da maconha, a marcha das vadias, enfim, nós estamos num país democrático e livre. Agora, não foi permitido para nós fazermos a parada em Balneário Camboriú, mas nós usamos a areia da praia, né? Quer dizer, nós mostramos que, independente do poder público não nos dar o devido apoio naquela oportunidade, nós se fizemos presente. E é importante que se diga que a parada, na verdade, ela tem um cunho social muito importante. Ela traz um movimento para a cidade, onde coloca, inclusive, Balneário Camboriú como referência do turismo mundial. Porque Balneário Camboriú tem um conhecimento mundial do seu turismo, e ela deveria ser uma cidade gay-friendly, que significa uma cidade amiga dos gays, assim como é Florianópolis, assim como é o Rio de Janeiro. São cidades que são pontos turísticos e que recebem o público LGBT. O pink money, como nós costumamos dizer, ele vale tanto quanto o dinheiro de qualquer cidadão. Perfeito. Fernando, é claro que você estar aqui conversando com a gente, acredito que já faz parte dessa programação para esse 17 de maio, né? Mas vocês estão preparando alguma atividade específica para o dia? Sim, Balneário Camboriú, e assim como todo o Brasil, é sempre feito, estar aqui presente já faz parte, inclusive, do nosso calendário. Estar falando para a sociedade o que é homofobia, porque muitas vezes, me permitam dizer, as pessoas não sabem distinguir o que é homofobia. Muitas vezes as pessoas ficam vamos dizer assim, calçadas por aquilo que é dito em templos religiosos, que nós queremos privilégios. Eu digo muito isso. Eu não quero privilégio. Eu quero simplesmente ter o meu direito reservado pela Constituição. Privilégio é quando você não paga imposto, né? Aí sim, que muitos templos religiosos, todos os templos religiosos não recolhem imposto nesse país. E que se nós fizéssemos uma condição de igualdade, nós não teríamos que ter, então, isenção de impostos. Aí isso sim é privilégio. Agora, eu não quero privilégio para que eles não falem de homossexualidade, mas que não diga que nós somos doentes, que não diga que nós somos pervertidos, que não diga que nós somos pessoas que deveremos estar à margem de uma sociedade. Então a homofobia começa, muitas vezes, dentro de casa, onde um pai machista, onde um pai que acaba tolindo o filho, quando ele observa o filho ou a filha com a sua orientação sexual definida, ele acaba reprimindo, ele acaba tolindo por vergonha, né? E acaba fazendo com que perca esse filho, muitas vezes, para as drogas, para a prostituição, e ele, ao invés de dar o apoio. O que se pede para que as famílias entendam que o filho é pura e tão somente um homossexual pela orientação sexual dele. E não porque ele viu na novela, não porque é modinha, não porque ele acha bonito, porque até onde a gente sabe, não é bonito você ser achincalhado, não é bonito você ser ofendido, não é bonito você ser excluído, né? Ou alguém gosta disso, né? Ninguém gosta de ser excluído. Então eu sempre falo para as pessoas que têm esse comportamento. Eu falo, não imagine sendo em você, porque nós suportamos todas as dificuldades. Imagine sendo no seu filho, porque no filho da gente dói na alma. Quando é contigo, aí dói na tua pele. Agora, quando é com o teu filho, dói na tua alma. Então, eu sempre digo, quantas mães não choram porque veem seus filhos serem espancados, né? Sendo agredidos, ofendidos, humilhados, pela simples condição da orientação sexual dele? Quantas mães? Quantas não choram? Isto é homofobia. Perfeito. É você ter aversão pela orientação sexual da pessoa oposta. E você fica imaginando simplesmente que, pelo fato dela não ter aquilo que você julga ser certo, que está escrito num livro sagrado, ou que está previsto numa sociedade machista, se você foge essa regra, então você deve ser decapitado, você deve ser enforcado, deve ser vilipendiado em praça pública. Essa é a posição do movimento LGBT. E, Fernando, qual a diferença entre orientação sexual e identidade social? Cacá, muito obrigado por essa pergunta. Essa pergunta, ela é crucial, porque muitas vezes sobem-se em púlpitos para dizer que nós temos uma opção sexual. Olha, gente, optar é quando você opta por uma Coca-Cola ou por um Guaraná Antártica. Quando você opta a ir ao cinema ou você opta a ir ao circo. Isso é uma opção. Agora, a orientação sexual é por aquilo que eu me oriento, Cacá. É por aquilo que eu tenho dentro de mim, intrínseco, o meu desejo sexual. Então eu, Fernando, tenho a minha orientação voltada para um sexo igual. Eu me atraio sexualmente por homens e é uma coisa minha.
Não quer dizer que você, Cacá, que é meu amigo, tenha que sentir a mesma coisa que eu, que você tenha que fazer as mesmas coisas que eu, né? Ou que você tenha que se relacionar comigo. Se você é uma pessoa heterossexual, você vai se envolver com uma pessoa. O hétero, ele é o quê? Ele é o diferente. O homo, ele quer dizer o quê? Igual. Então, eu me relaciono com pessoas iguais, logo eu tenho a minha orientação sexual, o meu desejo sexual, e se me permite a colocação, o meu T maior é pelo sexo igual. Mas não há problema nenhum em você, Cacá, ter uma namorada e eu ter um namorado. Entendesse? Então, nós não podemos ver essa diferença. Então, a orientação se baseia por isso. Agora, a minha identidade sexual, que as pessoas precisam entender também, é a seguinte situação. Quando a pessoa se identifica, ela está num corpo masculino, porém ela se identifica como uma mulher. Ou ela é uma mulher e se identifica como um homem. Então, aí é a diferença que as pessoas não sabem. A identidade, Cacá, é quando a pessoa se identifica como... Eu, por exemplo, sou homossexual e me identifico masculino. Por isso que eu me trajo, eu tenho... meu porte é masculino. Mas se eu me identificasse como mulher ou que sentisse preso num corpo que não é meu, que eu gostaria de ser mulher, ou uma mulher presa num corpo de mulher querendo ser homem, então isso é uma identidade. Ela se identifica com o sexo oposto. Esta é a grande diferença, Cacá, e que as pessoas às vezes não conseguem distinguir. Bacana essa definição. Fernando, agora vamos falar na prática, né? Como é que as coisas andam acontecendo. Aqui na nossa região, como é que está o mercado de trabalho? Você acredita que o mercado ainda é preconceituoso em relação aos homossexuais? Olha, eu estaria sendo leviano se afirmasse 100%, mas também estaria sendo leviano se eu dissesse que não. O que acontece? Parece que é um nicho de mercado que absorve esse público. Ou seja, se você é cabeleireiro, se você trabalha numa área da beleza, né? Se você é mais pro lado afeminado, veja, eu não sou afeminado, né? Nem todo gay é afeminado. Mas, porém, todavia, o mercado sempre vai absorver. Dificilmente você vai pegar uma empresa, uma clínica, um consultório, um escritório, em que vai ter um homossexual, definidamente homossexual, e podendo ser o que ele é. Ele poder ser, de repente, uma transexual. Você consegue imaginar uma transexual trabalhando numa clínica, né? Num hospital ou num escritório que seja? Muitas vezes é renegado a esse público. Simplesmente você tem que ser cabeleireiro, nada contra, muito pelo contrário, que os excelentes cabeleireiros, maquiadores, né, que temos nesse país. Mas eu quero dizer que o mercado não absorve o público LGBT na sua amplitude. Ele é seletivo, ele diz, não... com um termo chulo, inclusive, né? Não, viadinho não trabalha aqui. Viadinho tem que trabalhar ali, tem que trabalhar lá ou acolá. Você nunca vai conseguir, de repente, colocar uma pessoa de uma orientação sexual dentro de uma farmácia, por exemplo, né? Não vou dizer que não tenha, até tem, mas eu estou dizendo que não tem... Não é comum. Não é comum, né? Em que a pessoa, inclusive, ela pode ser o homossexual, que ela não seja tolhida. Olha, você vai trabalhar aqui, mas você não pode requebrar. Você não pode dar pinta, certo? Imagina. Não, você não pode você assediar um cliente assim como nenhum hétero pode. Claro. Você, enquanto profissional, o meu trabalho hoje, por exemplo, me permita dizer, eu sou palestrante motivacional, eu faço treinamento de pessoas. Então, eu sempre digo, a questão sua, enquanto profissional, você tem que ser ímpar. Não tem que ser nem para um lado e nem para o outro. Né? Então, na verdade, o mercado de trabalho vira as costas para o público LGBT, na sua grande maioria. Alan Turing foi um matemático britânico considerado o pai da computação, porém discriminado por ser homossexual. Na sua opinião, algumas pessoas ainda têm suas habilidades artísticas e intelectuais discriminadas por sua orientação sexual, pela sua orientação sexual? Olha, hoje talvez menos, porque me permita ser agora mais sincero do que sou, né? Quer queiramos, quer não queiramos, os grandes pensadores tinham orientação sexual determinada como homossexual. Muitas vezes não expunha isso. Mas os grandes pensadores, nós temos grandes artistas, grandes nomes da história que tinham orientação sexual para a homossexualidade. Mas o Alan não é diferente, né? Foi feito um pedido de desculpas, inclusive, porque ele foi bloqueado de fazer as suas coisas, não foi reconhecido o seu trabalho, e somente em memória, né, somente póstumo, que foram dar um título a ele, por considerá-lo como um pai da ciência, né? Agora, nós temos hoje muitos pensadores, muitas pessoas que são homossexuais e que, evidentemente, têm o seu trabalho apresentado com muita ênfase no mercado de trabalho. Ok, a gente vai fazer uma pausinha, mas o papo tá bom, né? Daqui a pouquinho a gente volta a conversar
com o Fernando Lisboa, que é líder do movimento LGBT aqui em Balneário Camboriú. Já estamos de volta. Hoje o nosso convidado é Fernando Lisboa, que é líder do movimento LGBT. A gente chamou o Fernando para participar com a gente por conta do dia 17 de maio, que é o Dia Internacional contra a Homofobia. Mas o Fernando tem uma bagagem incrível, né? Ele estava contando aqui para a gente no intervalo que, além de árbitro de futebol em São Paulo, ele também foi policial militar no estado de São Paulo, né? Então, uma bagagem incrível, e para lidar com tudo isso nessas corporações todas, imagino que não deva ter sido fácil, né, Fernando? Na verdade, são corporações, por exemplo, eu como eu disse para ti, eu também fui do Exército Brasileiro, fui da Polícia Militar, fui um policial por 12 anos em São Paulo, e posso lhes assegurar, assim, que evidentemente que a questão da sexualidade dentro de uma corporação militar, ela é ainda um tabu, mas existe. Tanto que eu estava lá e evidentemente que na época quando eu fui policial, você acaba tendo algum envolvimento, algum relacionamento velado, mas você acaba tendo. Mas é uma coisa que as pessoas sempre ficam taxando isso como se fosse um mal, um tabu, mas na verdade é ser humano se envolvendo com ser humano. Natural. Então, eu fui policial militar, sim, por 12 anos em São Paulo, trabalhei em grandes centros lá do estado, e quando eu vim para Santa Catarina, que eu pedi baixa, que daí sim eu consegui ser a pessoa que sou, né? Evidentemente, tendo a oportunidade de apresentar isso para uma sociedade com um pouco mais de tranquilidade. Fernando, você foi árbitro de futebol na Federação Paulista, atuou no futebol profissional e amador. Na sua visão, o futebol é um esporte machista? Sim, ainda é um esporte machista, de uma certa forma preconceituoso, né? Tanto que a primeira coisa que se vem para xingar dentro de um estádio de futebol é sempre a condição da pessoa, né? Sempre xinga ele de viado, xinga ele de sempre a ofensa. Eram intimidadores esses xingamentos? Na verdade, enquanto árbitro, você diz? Isso. Não, porque nós temos um preparo muito grande, porque a pessoa que está xingando, ela xinga o árbitro, não xinga o Fernando. Então tem todos os árbitros. A gente tem um preparo psicológico muito grande para saber que isto é uma ofensa ao árbitro ou ao juiz, como eles queiram, né, como eles dizem, mas não é a pessoa. Porém, a gente percebe o quão são preconceituosos, né? Veja, tem uma torcida de um grande clube brasileiro que as pessoas ficam pichando por ele, por isso, por aquilo, por entender que eles são assim, assado, fazendo críticas a orientações sexuais como se fosse um problema. E eu sempre disse assim, olha, você me chamar de gay não é ofensa, né? Você não vai me ofender. Por mais que use termos chulos, tá, Cacá? Por mais que a pessoa às vezes me xingue de nomes estranhos, para mim isso não é ofensa, né? Ofensa é roubar, corrupção, isso para mim é ofensa, né? É você não poder dar uma condição melhor para esse país. Isso é uma ofensa. Agora, a minha orientação sexual pertence a mim, porque eu costumo sempre dizer assim, ó, importa-se muito com o que eu faço em pé, não o que eu faço deitado. O que eu faço deitado é problema meu. E como reagir a esses gritos, não só contra os homossexuais, mas também os racistas, os machistas, enfim, e as próprias ameaças também? Olha, eu costumo sempre dizer o seguinte, que ignorar é sempre o melhor remédio, né? Você precisa ignorar muitas vezes algumas ofensas no dia a dia. Só que também viver sempre ignorando, porque o grande problema muitas vezes, Cacá, é que o bullying, por assim dizer, né, começa lá na escola, começa quando fica chamando a pessoa disso, daquilo outro, onde a pessoa vai guardando aquilo. Quando chega no momento que ela explode, aí é que o problema está, né, mais grave. Então eu costumo sempre dizer assim, ó, ignore, porque são pessoas que têm, na verdade, um QI inferior. São pessoas que não conseguem assumir a sua condição, muitas vezes, e ficam pichando você por você ter tido a coragem, a hombridade, a macheza de assumir que você é aquilo. Porque muitas vezes as pessoas não assumem, elas usam personagem. Elas são personagens numa sociedade hipócrita, né? E que elas muitas vezes querem te criticar, querem te ofender, mas porque elas não conseguem fazer aquilo. É a pura inveja. Muito bem. Fernando, olha só, a gente precisa falar também de uma figura muito interessante que surgiu no futebol brasileiro, né? Que são os árbitros Margarida, né? Sim. E, inclusive, você assumiu isso também. Explica melhor. Eu acho que as pessoas, só para localizar um pouquinho, no Rio de Janeiro, o mais famoso Margarida foi o Jorge José Emiliano dos Santos, né? Que foi lá nos anos 80, acho que foi ele que começou com isso, né? Ele que tinha... E como é que surgiu esse conceito? Como é que você entrou nisso? Enfim... Veja, eu iniciei arbitrando com 14, 15 anos de idade na minha cidade, lá no interior de São Paulo, chama-se Ibitinga.
E eu arbitrava na ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, porque eu trabalhava no Banco do Brasil. Eu era menor naquela ocasião, estagiário. Então, veja, tinha sim na época, na década de 80, o José Jorge Emiliano, que era o conhecido Margarida. Porque ele era realmente, assumidamente homossexual e atuava no mundo do futebol. Então, quem vive o mundo do futebol sabe que aquilo é um ambiente hostil, é um ambiente preconceituoso, é um ambiente deveras repugnante muitas vezes. Então ele foi um ícone. E na verdade, como eu, digamos assim, sempre houve aquela suspeita, sabe, com relação à minha pessoa. É que eu ainda era um garoto, eu ainda era jovem, eu não tinha condições de lidar com isso. Mas aí começou-se a fazer essas críticas e essas ofensas que no primeiro momento me ofendia. Mas depois, logo naquele momento, eu aprendi que eu não preciso me ofender com isso. E que o José Jorge Emiliano era um ícone na época e que se eu pudesse ser um como ele, estava ótimo, independente da minha orientação sexual. Então, houve sim, eu fui chamado muitas vezes por Margarida, inclusive na minha cidade, lá em Bitinga, as pessoas me chamam de Margarida, às vezes me veem à rua, me chamam de Margarida, isso não é problema nenhum para mim. Mas, na época, havia um cunho de se dizer Margarida para não dizer viado, bichinho ou qualquer coisa que o valha. Era um pseudônimo menos agressivo, digamos assim. O Milton Neves fez um blog contando a sua história depois da aposentadoria, né? Pois é, eu fui agraciado, a equipe do Milton Neves entrou em contato comigo, e eu tenho lá minha página, né, o Que Fim Levou, Fernando Lisboa, quem tiver interesse pode clicar lá no Milton Neves. Então, eu fiquei muito feliz, porque quando eles me ligaram, eu disse assim, olha, eu só vou prestar a ter essa posição aí, se vocês me deixarem dizer realmente ipsis literis o que eu fui e o que eu sou. Porque lá está escrito, Fernando Lisboa, hoje casado com Flávio Henrique Lisboa. Né? Porque eu não quero ter esse tipo... E ele deixa bem explícito lá que é uma pessoa definida, resolvida, casado com Flávio Henrique Lisboa. Legal. Fernando, já que você falou disso, vamos falar então da união homoafetiva ou o casamento gay, né? Mudou muita coisa. Como é que você está vendo essa nova situação no Brasil? Enfim. Veja, nesse país hipócrita, nós não temos nenhuma lei, porque a Constituição não prevê um casamento homoafetivo. Lá na Constituição está escrito: casamento será entre um homem e uma mulher, tá. Então, o que acontece? Precisou o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do senhor presidente da época, Joaquim Barbosa, né, determinar ao CNJ que fosse aceito a união homoafetiva. Então é bom que se diga que não existe uma lei neste país, infelizmente, né? Que não há uma lei que diga que nós podemos nos casar. Porém, né, há uma determinação do Supremo Tribunal Federal, onde foi encaminhado então para o CNJ, que fosse aceito que os cartórios brasileiros aceitassem a união homoafetiva. E assim foi feito, e assim está sendo feito, né? O primeiro casal homoafetivo a registrar a sua união no Brasil foi Tony Reis e o seu marido David Ham, que moram em Curitiba, e foi, na época, uma referência, porque a mãe do David... a mãe do Tony, que o Tony é brasileiro, o David é britânico, ela queria se casar com o David para ele poder ficar no Brasil. Meu Deus. Houve isso, inclusive, na história. Então, depois, eles puderam, já estão há 28 anos casados, mas agora, recentemente, desde de 2013, que foi quando o Supremo Tribunal Federal determinou que pudéssemos nos casar, então o Tony fez o casamento, e eu também agora, recentemente, me casei, inclusive aqui em Itajaí. Me casei com o Flávio Henrique, já estou há 2 anos e meio com ele casado, e pude ter a minha cidadania preservada. O casamento nada mais é do que uma união estável de pessoas que querem estar juntas. Muitas vezes as pessoas confundem casamento com cerimônia religiosa. Nós não queremos subir em altar, ninguém quer subir de grinalda em grinalda, nem de terno em terno, não é isso. Até porque nós sabemos que as igrejas, elas não nos querem. As igrejas, elas toleram a nossa presença. Então, se ela não me quer, o que eu vou fazer lá? Né? Eu não vou por igreja, eu vou por Deus, eu vou por aquilo que é maior. Agora, se as igrejas dizem que não podem, porque não querem ter a nossa união, então fique lá com seus casamentos, a gente aprecia, acha legal, bacana, mas o direito civil, que é aquele que me dá direito legal enquanto cidadão brasileiro, eu quero sim, porque eu pago imposto. O meu dinheiro não é mais nem menos que o teu. Quando eu paro meu carro para abastecer, o frentista não pergunta para mim, o senhor é gay ou o senhor é hétero? Né? Não, porque se o senhor for gay, você vai pagar mais ou vai pagar menos. Eu não pago menos imposto por ser gay. Né? Então por que eu tenho que ter menos direitos? Ninguém quer perder direitos, muito menos eu. Pra gente encerrar então com polêmica, o polêmico deputado Jair Bolsonaro fez os seguintes comentários ao longo da sua carreira política. Primeiro ele declarou que ter filho gay é falta de porrada. E depois ele também disse: não quer igualdade, e sim privilégios, sobre o casamento gay. Qual a sua opinião sobre as polêmicas declarações
do deputado Jair Bolsonaro? Bom, eu sinto até um certo asco em falar dessa pessoa e me reservo o direito de nem mencionar o nome dele, porque me causa ojeriza, né? Eu tenho uma verdadeira aversão muito grande por essa pessoa, apesar de respeitá-lo enquanto pessoa, enquanto deputado, respeito os votos que ele teve, até porque quando eu fui policial militar, o meu grupo de amigos da Polícia Militar, que eu tenho muitos, são e pensam e agem igual a essa pessoa. Então, eu não tenho muito o que dizer desta pessoa. Mas, veja, as palavras dele por si só, ele já se compromete. Como é que você vai resolver a questão numa porrada? Como você vai fazer, vai agredir ou bater no seu filho simplesmente pela sua condição, orientação sexual? Essa pessoa não é referência, eu repudio as palavras dele, me reservo o direito, inclusive, de nem comentar a questão desse ser, e que, inclusive, a comunidade internacional vai entrar com processo contra ele pelo que ele fez, inclusive agora, né, lá na Câmara, falando, enaltecendo aquele torturador, cujo qual, por si só, a biografia dessa pessoa é deplorável, deveras repugnante. Bom, a gente teria vários outros casos, como o do deputado Jean Willis, que ficou notório agora há pouco tempo. Mas nosso tempo, infelizmente, terminou, Fernando. A gente quer muito agradecer a tua participação. A gente conversou com o Fernando Lisboa, que é líder do movimento LGBT aqui em Balneário Camboriú, e fora outras partes da biografia que a gente foi descobrindo ao longo da nossa entrevista. Obrigada, Fernando. Olha, eu quero agradecer imensamente o convite, tá? Apenas reforçar, então, que hoje, dia 17 de maio, é o dia de combate à homofobia, é o Dia Mundial de Combate à Homofobia. E considerando também que desde 17 de maio de 1990, a Organização Mundial da Saúde tirou aquilo que nunca foi a questão de nós sermos doentes. Eu não sou doente. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. E feliz, que é melhor. Perfeito. A gente se despede então, né, Cacá? Muito bem, Cacá. Parabéns. Valeu, Lisa. Valeu, Fernando Lisboa. Esse foi mais uma edição do Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som. Muito obrigado. Minha estreia, sobrevivi à estreia. A gente se encontra aí numa próxima. Agora já estreiei. Valeu, galera.